A diferença entre pecado e pecados, por Watchman. Podemos facilmente dizer que a diferença entre pecado e pecados é que o pecado é singular e pecados é plural. Entretanto, precisamos distinguir claramente entre pecado e pecados. Se você não consegue diferenciar os dois, será impossível ter clareza da sua salvação. Se uma pessoa não tem clareza da diferença entre pecado e pecados, mesmo que seja salva, sua salvação provavelmente é uma salvação obscura. O que é pecado de acordo com a Bíblia? E que são os pecados? Permitam-me dar uma breve definição primeiro. Pecado refere-se àquele poder dentro de nós que nos motiva a cometer os atos pecaminosos. Pecados, por outro lado, refere-se aos atos pecaminosos individuais específicos que cometemos exteriormente. O que é pecado? Sabemos que há algo dentro de nós que nos motiva e nos obriga a ter certas inclinações espontâneas, que nos induz para o caminho da concupiscência e paixões. De acordo com a Bíblia, esse algo é o pecado. Podemos ver isso em Romanos capítulo 7, versículo 8, 16 e 17. Todavia, não há somente o pecado interior que nos obriga e induz, há também os atos pecaminosos individuais. Os pecados, os quais são cometidos exteriormente. Na Bíblia, os pecados estão relacionados com a nossa conduta, enquanto o pecado está relacionado com a nossa vida natural. Pecados são cometidos pelas mãos, pelos pés, pelo coração e mesmo por todo o nosso corpo. Podemos ver isso em Romanos 8,13. Então, o que é pecado? O pecado é uma lei que controla nossos membros. Isso está claro em Romanos 7,23. Existe algo dentro de nós que nos leva a pecar, a cometer o mal, e esse algo é o pecado. Se quisermos fazer uma distinção clara entre pecado e pecados, há uma parte nas Escrituras que precisamos considerar. São os primeiros 8 capítulos do livro de Romanos. Esses 8 capítulos mostram-nos o significado pleno do pecado. Nesses 8 capítulos encontramos uma característica notável. Do capítulo 1 ao capítulo 5, versículo 11 de Romanos, somente a palavra pecados no plural é mencionada. A palavra pecado no singular jamais é mencionada. Mas a partir de 5,12 até o final do capítulo 8 de Romanos, o que encontramos é pecado, não pecados. Do capítulo 1 de Romanos ao capítulo 5, versículo 11 de Romanos, nos mostra que o homem tem cometido pecado diante de Deus. Do versículo 12 do capítulo 5 em diante de Romanos, mostra-nos que tipo de pessoa o homem é diante de Deus, um pecador. Pecado refere-se à vida que possuímos. Antes de Romanos 5,12, nenhuma menção há de mortos sendo vivificados, pois o problema ali não é que alguém precise ser vivificado, e sim que os pecados individuais que alguém cometeu precisam ser perdoados. A partir do versículo 5,12 em diante, temos a segunda seção. Aqui vemos algo forte e poderoso dentro de nós como uma lei em nossos membros, que é o pecado, que nos induz e obriga a cometer os pecados, os atos pecaminosos. Por isso, há necessidade de sermos libertos. Os pecados têm a ver com a nossa conduta, e para isso, a Bíblia mostra-nos que precisamos de perdão. Porém, o pecado é o que nos incita, induz-nos a cometer os atos pecaminosos. Por isso, a Bíblia mostra-nos que precisamos de libertação, como está em Romanos, capítulo 6, versículos 18 e 22. Certa vez encontrei um missionário que falava sobre o perdão de pecado. Imediatamente levantei-me, apertei sua mão e perguntei: onde na Bíblia se diz perdão de pecado? Ele argumentou que existiam muitos casos. Quando lhe perguntei se podia encontrar um para mim, ele disse: o que você quer dizer? Não é possível encontrar nem sequer um lugar que diga isso? Eu disse-lhe que em toda a Bíblia, em nenhum lugar são mencionadas as palavras o perdão do pecado. Em vez disso, a Bíblia sempre fala de perdão dos pecados. Os pecados são perdoados, não o pecado.
Ele não acreditou em minhas palavras, então fui procurar em sua Bíblia. Finalmente ele me disse: Senhor Ni, é tão estranho. Toda vez que essa frase é usada, um pequeno S é adicionado a ela. Creio que você pode ver que os pecados é que são perdoados, não o pecado. Os pecados são exteriores a nós. Esse porquê precisam ser perdoados. Contudo, algo mais está dentro de nós, algo forte e poderoso que nos leva a cometer pecados. Para isso, precisamos não de perdão, mas de libertação. Precisamos ser libertados. Tão logo não estejamos mais sob seu poder e nada tenhamos a ver com ele, estaremos em paz. A solução para os pecados vem do perdão. Entretanto, a solução para o pecado vem quando não estivermos mais debaixo do seu poder e não tivermos mais nada a ver com ele. Os pecados estão relacionados com as nossas ações e são cometidos um por um. Eis porque precisam ser perdoados. O pecado, porém, está dentro de nós e precisamos ser libertados dele. Portanto, a Bíblia nunca diz perdão de pecado, mas sim perdão de pecados. Tampouco a Bíblia fala sobre ser libertado de pecados. Posso assegurar-lhes que a Bíblia nunca diz isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que somos libertados do pecado, em vez de libertados dos pecados. A única coisa da qual precisamos escapar e ser libertados é daquilo que nos incita e nos induz a cometer pecados. Essa distinção é feita de um modo bastante claro na Bíblia. Posso comparar os dois dessa forma. De acordo com a Bíblia, o pecado está na carne, enquanto os pecados estão na nossa conduta. O pecado é um princípio dentro de nós, é um princípio da vida que temos. Os pecados são atos cometidos por nós, são atos em nosso viver. O pecado é uma lei nos membros. Os pecados são transgressões que cometemos, são atividades e atos reais. O pecado está relacionado com o nosso ser. Os pecados estão relacionados com o nosso agir. O pecado é o que somos, pecados é o que fazemos. O pecado está no interior do homem. Os pecados estão diante de Deus. O pecado requer que sejamos libertados. Os pecados requerem que sejamos perdoados.